nós estamos caminhando um pouco sobre Apocalipse. Estamos caminhando um pouco sobre Apocalipse. Você vai abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17 hoje. Estamos falando sobre a igreja de Pérgamo hoje. Já passamos por Efésio, já passamos por Esmirna, e hoje vamos falar sobre a igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo. Vamos ler? Apocalipse é fácil de encontrar. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, : Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, ainda onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos, praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. É a segunda vez, apenas 2 vezes a Bíblia cita os nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos graça. Pedimos que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor. Nos ilumine. Abre a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra e vivermos ela e colocarmos ela em prática. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Essa é a terceira igreja que estamos estudando de forma direta. A primeira vez que abrimos o livro de Apocalipse, nessa série, falamos sobre a visão de um Jesus glorificado. Jesus se revela. Jesus se revela como aquele que estava morto, mas agora vive. Cordeiro de Deus está vivo. E agora, esse Deus que anda pelos 7 candelabros, que são as 7 igrejas, e essas 7 igrejas, elas apontam para a plenitude da igreja de Cristo. Elas são igrejas históricas, mas elas apontam para a plenitude da igreja de Cristo. E o Espírito Santo, que conhece essas igrejas, e Deus que conhece essas igrejas, está andando no meio delas. E Ele conhece elas. E a primeira igreja pela qual nós passamos foi a igreja de Éfeso, uma igreja conservadora, mas que perdeu o primeiro amor. E Jesus adverte essa igreja: volte à prática das primeiras obras, volte onde você errou, volte onde você errou. E depois nós passamos por Esmirna, uma igreja a qual não tem nenhuma repreensão, porque é uma igreja que está sendo esmagada pela tribulação. As 2 primeiras igrejas estão localizadas nessas cidades, e essas cidades, elas são pontos fortíssimos para a economia, são cidades fortes economicamente. A segunda cidade, a cidade de Esmirna, havia um monte, e esse monte chamado Pago, e ali havia vários templos, e encontrava-se ali um templo dedicado, a Zeus, a deusa Cibele,
e um templo dedicado a Roma, onde eles transformaram Roma em um deus. Então havia uma influência muito grande da política de Roma, do império, nesta cidade. E os irmãos estão sendo esmagados. Os irmãos eles estão perdendo os bens. É por isso que Jesus diz assim: você é pobre, você está pobre, mas é rico, porque a igreja estava perdendo os bens. O Estado estava saqueando tudo, estava tomando tudo. E Jesus fala para eles que eles teriam uma tribulação, né? E fala para eles assim, no meio dessa tribulação, fala assim, não tenham medo. Mas eles teriam uma perseguição, uma tribulação de 10 dias, que seria intensa. Agora nós estamos chegando em outra cidade e outra igreja. A cidade de Pérgamo, ela não tem esse poderio econômico como as duas primeiras. Mas ela é uma cidade de muita influência política. A política, o Império Romano, né, tem um forte esquema, um peso ali na cidade. Tanto é que ela também tem um templo dedicado a Roma. E é uma cidade, né, que embora não seja rica como as demais, e a igreja que está ali está sofrendo no sentido de ser tentada a seguir a cultura da época, a filosofia da época. Aquilo que a política estava prometendo para as pessoas. Olha só para você ver. Pega aí sua Bíblia aí. Versículo 12. Por que nós sabemos que é uma igreja que estava sendo tentada a abandonar a fé, a seguir talvez uma apostasia? Olha o que o versículo diz. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Jesus, ele já chega na igreja com uma espada. E uma espada não é brinquedo. Uma espada não é para brincar. E ele já chega com uma espada na mão. E aí nós vamos ler um texto. Conheça o lugar em que você está, que é o lugar onde está o trono de Satanás. No mundo espiritual, ali naquela cidade, aonde o culto ao imperador era profundamente levado a sério pela cidade, havia um trono de Satanás ali. É interessante sobre essa cidade, irmãos, tem um fato histórico muito interessante, que nessa cidade havia um monumento construído em homenagem a Zeus, um deus grego. E aí Adolf Hitler, quando ele estava como se diz, no seu apogeu, no seu todo sucesso, conquistando, ele invadiu parte da Turquia, e ele pegou esse monumento a Zeus, levou para a Alemanha, derreteu ele e construiu um altar a Zeus, lá na Alemanha, com os elementos que ele pegou lá da cidade de Pérgamo. Isso mostra o quanto que ele tinha uma paixão, né, pelo ocultismo. Vários livros apontam isso para nós, né, que ele havia um interesse, uma paixão, uma fome muito grande pelo ocultismo. Amém? Pelo ocultismo. E aí, nós sabemos que ali, o culto ao imperador havia um prestígio muito grande das pessoas. E o que acontece com a igreja? Né? Olha só, continuando o texto. Versículo 13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé. E que em mim, né, a fé que em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aonde Satanás habita. Os livros de história, os comentários, eles nos indicam que esse Antipas era bem provável ser o líder da igreja, o pastor da igreja, o líder daquela igreja. E eles pegaram ele e mataram ele. E Jesus está elogiando a igreja, porque mesmo em meio a essa tribulação, mesmo em essa perseguição, eles continuaram
boa parte da igreja continuou firme. No meio da tribulação, eles continuaram firmes. E é bem provável que ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado, sabe, como uma oferenda a Roma. E como que eles sacrificavam as pessoas quando elas oferecidas a Roma? Eles tinham um touro, um enorme touro de metal. Ele era oco. Eles abriam a barriga dele, colocavam a pessoa lá dentro e colocavam fogo, uma fornalha debaixo desse touro de metal. E a pessoa era cozinhada viva. Então as pessoas ouviam de longe os gritos daquele que estava sendo morto ali. Jesus fala, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha. E testemunha aqui tem um sentido de mártir. Aquele que morreu, daquele que entregou mesmo a vida. Daquele que entregou a vida. Meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí aonde Satanás habita. Jesus sabe tudo que está acontecendo na igreja. Jesus sabe as partes boas, Jesus sabe as partes ruins. Não tem como nós pegarmos a sujeira e jogarmos debaixo do tapete para escondermos ela de Jesus. Não tem jeito. Assim como ele está vendo o sacrifício de homens, o sangue de homens sendo derramados nessa época, ele também vê as coisas erradas. Aqui ele está elogiando a igreja. Agora o versículo 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Aí você pensa assim, puxa vida, né? Há uma fiel testemunha que foi morta ali na igreja. O pessoal continuou firme e agora Jesus vai dar uma corrigida na igreja ainda. Aí você pensa, puxa vida, e ele vai dar uma corrigida ainda? Vai. Por quê? Porque ele é o Senhor, porque ele é dono da igreja. E ele conhece a igreja. E olha o que ele diz. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Está aí no seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem o quê? A prostituição. Balaão foi aquele contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Ele recebe dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não consegue, ele não dá conta de amaldiçoar, de proferir uma maldição contra o povo de Deus. Mas quando você pega Números, né, capítulo 31 de Números, você vê que o povo de Deus se envolveu em prostituição. E se envolveu em idolatria, mais uma vez. E esse ato, esse episódio, ele é atribuído a esse falso profeta. E aí Jesus está corrigindo a igreja, porque tem um camarada lá que está influenciando a igreja nesse sentido. E está influenciando a igreja a comer coisas sacrificadas a ídolos. Sabe o que nós falamos aqui domingo? Nós falamos aqui domingo sobre mundanismo, não foi? Uma reforma geral na vida. Uma reforma geral na vida. E falamos alguns pontos de mundanismo. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo? Bem provável que os cristãos, os irmãos de Pérgamo, estavam participando talvez de alguns eventos, e nesses eventos havia coisas sacrificadas a ídolos, e eles estavam comendo essas coisas. E o que o apóstolo Paulo nos ensina? Lá em 1 Coríntios 8, você chega no açougue, você pergunta se aquela carne é sacrificada ou não, é dedicada a um ídolo ou não, você pergunta? Não, por uma questão de consciência, você não pergunta, você está indo no açougue comprar carne. Mas se tem um culto, e nesse culto as pessoas estão comendo coisas ali, aquelas coisas são sacrificadas aos ídolos, essas coisas você não deve comer. Porque quando você come, você participa da adoração. Por que nós celebramos a ceia aqui? A adoração envolve comer. Adão e Eva comungaram com Satanás ali no Éden. Ali foi uma comunhão, ali foi uma ceia que eles celebraram. A desobediência foi selada comendo alguma coisa. Os irmãos estão me entendendo? É por isso que Jesus ele celebra a Páscoa e institui a ceia. Pega o pão,
rasga o pão, pega o cálice ali e distribui com os discípulos. E aqui, a igreja estava indo mais ou menos naquele mundanismo. Não tem importância. Isso não tem importância. E Jesus está vendo o que está acontecendo. E Jesus está repreendendo e corrigindo a igreja por conta disso. Por conta disso. Por quê? Porque quando você participa, tem lá um culto lá. Aí eles vão fazer, o pessoal da fábrica vai fazer lá uma reunião. Vai fazer uma festa. E essa festa eles vão lá e chamam um líder religioso lá de uma raiz africana lá, um candomblé. Aí chama lá. E aí eles fazem um quindim lá. E aí eles vão comer o quindim. Você é cristão, você vai comer? Nessa situação você vai comer? Hein? A sua avó, né, ela não é cristã. Ela faz de conta que ela é lá do candomblé. Ela faz um quindim, leva para você para comer. Você pode comer? Tá me entendendo? Você pode comer? Pode comer. Você pode comer, ué. Ela fez um quindim para você comer. Agora, a sua avó te chama para uma reunião. E aí vai ter um batuque e um tambor. Você pode comer? Hein? Não, é adoração. Ela fez de aniversário para você. Você pode comer? Pode comer. Por quê? Porque não existe maldição sem causa. Agora, vai ter uma cerimônia religiosa. E vai ter comida, qualquer tipo de comida. Você pode comer? Você não pode. Isso é pecado. É isso que Jesus está corrigindo a igreja. Mas você vai lá no açougue, você vai ficar perguntando. O apóstolo Paulo diz que não. Amém? E por amor. E se a sua avó lá, né, te deu um presente lá, fez um bolo para você? Ela te fez um bolo. Mas tem um irmãozinho que tem a fé assim, bem novinha ainda. Bem novinha. E ele pode ver você comendo esse bolo e ficar escandalizado. Aí você vai comer o bolo? Não, aí não. Por quê? Por amor. Por amor. Por amor a ele. Você não vai comer. Amém? Você não vai comer. Agora você sabe que a sua avó foi lá, né? Vamos orar pela sua avó para ela converter. Mas só para você entender os exemplos. Aí você sabe que a sua avó fez um prato de oferenda. Levou para você. Nesse caso você vai comer? Você não deveria comer. Tá certo? Você não deveria comer. Aí nesse caso você não deveria. Porque isso é uma oferenda. Isso é uma adoração. Você não participa de adoração de uma mesa aos ídolos. Você não participa. É isso que Jesus está falando com a igreja. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Porque talvez você é mestre nesse negócio de saber pode comer ou não pode comer. O que eu quero destacar aqui é, Jesus sabe o que está acontecendo. Jesus sabe, Jesus conhece as coisas que estão acontecendo na igreja. Ele sabe tudo que está acontecendo. Sabe tudo que está acontecendo na igreja. Vamos continuar. Olha só. Os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava, né, a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem o quê? A prostituição. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, volta aí, uma folha para você ver. 2,6. Olha o que Jesus fala à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Olha só. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas. E Jesus completa, as quais eu, odeio também. Quem eram os nicolaítas? Nós temos pouquíssima coisa sobre eles. Nós sabemos que era gente que queria plantar heresia dentro da igreja. E sabe o que Jesus fala? Eu odeio eles. Jesus não é o Jesus da Fátima Bernardes. Ele não é. Você pega o livro de Apocalipse e você vê que ele não é. Sabe? Ele é decisivo. Ele ama a graça, a poder, mas a justiça. A justiça. Eu ouvi um testemunho muito interessante. Muito interessante. Um senhor, ele era da igreja, abandonou o evangelho. Ele abandonou o evangelho e descambou. Abandonou o evangelho e enveredou-se em pecados.
Aí um dia, a família dele ligou, deu uma telefonada, né, para um irmão da igreja, nem foi para o pastor, para um irmão da igreja ir lá orar por ele, porque estava desesperado. Ele estava desesperado na cama, gritando e gritava, né, enfermo, e gritava que ele sentia que ele iria ser queimado nas chamas do inferno, e ele estava sentindo como se o inferno estivesse se aproximando dele. E a família ligou desesperado, tarde da noite, 3 horas, vem cá orar para fulano. Aí o irmãozinho que foi convidado para orar, levantou, fez uma oração, pegou a chave. Na hora que ele estava na porta, o Espírito Santo falou com ele. Porque o Espírito Santo sabe todas as coisas. Nada está escondido dele. Aí o Espírito Santo falou com ele, não vai. Ele blasfemou de mim, ele está condenado. E ele não foi. E o homem morreu. Deus é graça, é amor, mas Ele é justo. E é justamente devido ao seu amor que Ele faz justiça, que Ele derrama justiça sobre os homens. Os irmãos estão me entendendo? Não brinque, você olha para o livro de Apocalipse, não brinque com Deus, não brinque de ser crente, não brinque com igreja, não brinque com a igreja foi comprada pelo sangue. Ela é de quem? Ela é de Jesus. Ele está falando aqui, Jesus está falando aqui, ele não vai mandar ninguém. Ele não vai mandar um anjo Gabriel, não. Ele está falando assim, eu vou até aí. Olha só para você ver o que ele diz. Olha só. Portanto, versículo 16. Portanto, arrependa-se. Qual é a ordem? Arrependa-se. O que é isso? Isso é graça. Jesus está dando uma oportunidade. Jesus Cristo está dando uma oportunidade para a igreja. E Ele está falando assim, portanto, arrependa-se. Senão, irei até aí sem demora. Ele não vai mandar um anjo, Ele não vai mandar um anjo Gabriel. Não, Ele está falando assim, Jesus está ameaçando a igreja ir lá acertar as contas. Amém? Ele está falando com Pérgamo que ele vai lá. Irei sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E essa mensagem não é para a cidade, é para a igreja. Essa mensagem é para a igreja. Quando nós não obedecemos a Cristo, quando nós não destruímos os altares idólatras e construímos um altar ao Senhor, quando nós não somos obedientes a Cristo, sabe o que nós nos tornamos? Inimigos. Nós nos tornamos inimigos quando nós não obedecemos, quando nós não entregamos a nossa vida com inteireza completa ao Senhor. Completa. E a gente não vê, né, igrejas com essa placa, escrito lá assim, inimigos de Deus. Quem já viu uma igreja com essa? Quem já viu? Ninguém nunca viu. Todo mundo quer ser amigo de Deus. Todo mundo quer. Você não encontra lá assim, inimigos church. Você não acha um trem desse. Você não acha. Mas os podres são socados para debaixo do tapete. E Jesus sabe o que está acontecendo. E Ele está ciente. E Ele está dando uma mensagem de graça. Arrependam-se, porque senão eu irei aí. Eu vou aí. Deus, Ele fala assim, eu vou aí. E eu vou com uma espada. E espada não é um instrumento de carinho, é de correção. É por isso que o livro de Apocalipse, irmãos, né, ele é para a igreja dos nossos dias. Ele mostra um Jesus diferente daquele Jesus da cultura, que é um gato domesticado. Totalmente diferente. Continuando. Portanto, arrependam-se, senão eu irei aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada na minha boca.
Quem tem ouvidos, ouça. Isso é graça, irmãos. Deus está falando, Deus está chamando a igreja, Deus está chamando as pessoas para se arrependerem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Por que do maná escondido? Por que do maná escondido? Havia uma tradição entre os judeus de que Jeremias, quando a Babilônia invadiu, Jeremias escondeu a Arca da Aliança. Ela desaparece na história. E a tradição entre os judeus ensinava que Jeremias havia escondido essa Arca da Aliança para ela não ser profanada. E lá dentro da Arca da Aliança, entre os itens que estavam lá, estava o maná. E corria-se na tradição que quem comesse desse maná tinha vida eterna. Jesus usa de uma figura da linguagem histórica da época para falar disso. Então eu vou dar desse maná escondido. Ele está falando de vida eterna. Está falando de vida eterna. Também lhe darei uma pedrinha branca. O que é essa pedrinha branca? Segundo a cultura da época, quando um criminoso, ele cumpria até o último dia de pena, ele cumpriu a pena, ele foi preso, condenado, ele cumpriu a pena. Quando ele saía da cadeia, ele ganhava uma pedra branca. Para ele mostrar para os outros assim, cumpri minha pena. Acabou. O que eu devia, paguei. O que eu devia, paguei. Os irmãos estão me entendendo? É como se fosse um novo nome, uma nova oportunidade, uma nova história, uma nova vida. Ele está dizendo para a igreja assim, aquele que venceu, eu vou lhe dar uma nova vida, uma nova oportunidade, uma pedra branca, a qual tem um nome que só a pessoa que recebe conhece. Intimidade, profundidade, irmãos. Amém? Jesus está dizendo para a igreja, aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. A igreja estava se envolvendo, a igreja estava se apostatando, ela estava se distanciando da fé. É por isso que Jesus inicia a mensagem para ela. Eu estou com uma espada, eu sou aquele que está com uma espada na mão. Já era uma figura para chamar a atenção para a disciplina da igreja. Para elas verem, para os irmãos verem que a coisa estava séria. Séria. Amém? Vamos ficar de pé? A pergunta que eu faço para você hoje, baseado naquilo que nós lemos, é: e você? Aqui havia pessoas que estavam sendo influenciadas e estavam comendo coisas sacrificadas a ídolos. Estavam se envolvendo com uma idolatria. E naquela forma assim, isso não tem importância. Mas e você? Ele fala assim que havia pessoas ali que estavam se envolvendo com prostituição. Com prostituição. Pureza. E nós, e você? Você está sendo se deixar influenciado pela cultura, pela música, pela filosofia? Até onde o vírus do mundanismo tem influenciado você? Até onde? Até onde? Nós falamos disso aqui, domingo, Romanos capítulo 12, versículo 1. De nós nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo e agradável. Você não pegava lá um cordeiro que tinha acontecido um acidente, pegou ele morto, morreu foi agora, está quente ainda, vamos levar ele, Não. Não. Você não podia fazer isso não. O sacrifício tinha que ser vivo, ele tinha que morrer no altar. Ele tinha que ser queimado por inteiro no altar. Ou você entrega toda a sua vida para Jesus, ou você não entrega nada. Os irmãos estão me entendendo? Jesus está chamando a atenção de uma igreja porque ela está começando a se envolver com o secularismo, com a filosofia, com a idolatria da época, de uma maneira sutil, de uma maneira despercebida, mas ela está se envolvendo. E Jesus está chamando essa igreja. E Jesus está exortando essa igreja. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, rendemos graça ao teu santo, poderoso e majestoso nome.
nome que está acima de todo e qualquer nome. Tu és um Deus santo, Tu és justo. O Senhor anda no meio dos 7 candelabros. O Senhor conhece a Tua igreja, o Senhor conhece o Teu povo. O Senhor conhece os nossos corações, tanto de uma maneira individual, quanto de uma maneira coletiva. O Senhor sabe o que a sua igreja está se envolvendo, como ela ama, se ela ama ou não a sua palavra, e se ela ouve a tua voz. Que o Espírito Santo de Deus nos desperte como igreja nesse tempo, para afastarmos, para tirarmos, para destruirmos todo e qualquer altar que resta, seja o que for, seja o dinheiro, seja o sexo, seja a pornografia, todo e qualquer altar idólatra que tenta resistir e ficar na nossa vida, que nós possamos ter uma visão do Espírito Santo sobre nós, para destruirmos, para quebrarmos, para construirmos um altar íntegro, inteiro ao Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós imploramos ao Senhor nesses dias. Que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações e que nós possamos dar ouvidos. Que nós possamos dar ouvidos ao que Ele tem falado conosco. Para a glória e para a fama do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor.